Ora, boa tarde a todos. Não despertei ninguém, pois não? Não, pronto, ótimo. Bestial. Meus amigos, hoje vamos tratar deste tema. Reuniões mediúnicas. Reuniões mediúnicas, aqui há tempos fizemos uma palestra que era decálogo de um centro espírita. E chegamos à conclusão que, dentro de um centro espírita, dos possíveis serviços que lá há, dentro do departamento hospital, há possibilidade, que não ocorre em todos os centros, porque está muito dependente de recursos humanos, com capacidade para tal, há capacidade de se executar isto. Reuniões mediúnicas. Estabelecer o contacto com outras dimensões a partir da nossa. Socorrendo-nos da mediunidade. Pois, hoje nós vamos tratar exatamente deste assunto. Vamos olhar para ele segundo a perspectiva da codificação fundamental de Kardec. A talho de foice, e estamos a falar de Kardec, vocês lembram-se, a Amélie Boudet, lembram-se quem era? Lembram-se, não é? Portanto, esposa de Kardec. Sabem que ela faria hoje anos? 224. Se ela hoje fosse viva, fazia 224 anos. Nasceu em 23 de novembro de 1795. Bom, é só uma curiosidade. Então, vamos lá mergulhar nisto e nada melhor... João, tu não te queres pôr mais daqui deste lado ou sentar-te aqui? Senão vais ficar com um torcicolo. Exato, vais ficar com um torcicolo, que é uma coisa que me constrange depois. Bom, então vamos aqui mergulhar num pequenino filme que nos vai explicar estas coisas. Se calhar a gente apagar a luz. Desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade, afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médiuns e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade. Porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Mas a obra ficou tão expressiva que na Revista Espírita de janeiro de 1861, ele tem a ocasião de anunciar que entre os dias 5 e 10 do referido mês estaria sendo publicado o Livro dos Médiuns. Veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito daí para cá, o Espiritismo vai... Não há problema nenhum. Eu vou falando alto, que se eu me aperceber que alguém está aí já com o olho meio a fechar, eu... Ok? Daí para cá, necessariamente, o Espiritismo como filosofia e como ciência vai evoluindo. Kardec deixou-nos um legado substancial em termos de bases filosóficas e científicas, muito materializadas neste manual científico que é o Livro dos Médiuns, mas, como vos digo, o tempo foi correndo e hoje em dia nós continuamos a praticar a mediunidade e outros estudos já vêm sendo feitos, nomeadamente este projeto Manuel Filomeno de Miranda, que desde 1990 une pelo menos 3 pessoas que estiveram na origem deste projeto, brasileiros, e que têm uma obra publicada em que, pelo menos da obra que eles têm, que já vai em 9 livros, têm estes que aqui estão, que dizem respeito à prática mediúnica. Aconselho a quem queira enveredar, ou pelo conhecimento mais apurado, ou pela prática mediúnica, num centro ou fora de um centro, que possa ter boa atenção a estes livros que aqui estão. A que é que eles se destinam? Bom,
necessariamente Esses são dados gerais. Aquilo que nós poderíamos trazer para uma reunião mediúnica de qualidade. é isto que se pretende, é isto que os levou a fundarem este projeto de investigação, Manuel Filomeno de Miranda, que continua a ser alimentado, já vem desde 1990 e continua a ter manuais que nos ajudam em muito a nós respaldarmos com segurança aquilo que Kardec já nos tinha deixado dito no livro dos Médiuns. Portanto, abordar isto na ótica espírita, de alguma forma faz-me lembrar, pelo espírito filosófico, científico, racional de Kardec, faz-me lembrar uma máquina muito certinha, um relógio, digamos assim, metaforizando. Portanto, tem que ser algo que nós temos que saber manejar com segurança e acerto. Então, vamos revisitar estas questões, começando por identificar os princípios das reuniões mediúnicas, dividindo-os em objetivos, as condições e o seu controle. Depois vamos mergulhar numa fase de execução. Vamos olhar para a preparação, vamos olhar para o intercâmbio, a execução das comunicações e o encerramento. E, para terminar, iremos escalpelizar as funções do mínimo de pessoas que normalmente constituem uma reunião mediúnica. Já vemos que é variável, mas há umas funções que têm que existir. É essas que detalharemos com maior atenção. Então vamos mergulhar primeiro nos objetivos. De acordo com o livro dos Médiuns, existem pelo menos estes tipos de reuniões mediúnicas baseadas na finalidade que servem. Portanto, as frívolas, enfim, não tem muito interesse para nós. As experimentais, pode ter interesse. Kardec usou-as bastante, mas hoje, na prática corrente dos centros espíritas, o que nós procuramos é esta, fundamentalmente para reuniões mediúnicas do nosso trabalho. Contudo, poderemos, eventualmente, ir pelas experimentais, por exemplo, quem queira fazer algum trabalho de pesquisa em função de algum assunto muito específico, doutrinário ou não, através de métodos humanos, mas também, por exemplo, em transcomunicação instrumental. Por que não? Muito bem, então, mas vamos mergulhar aqui nas instrutivas. Para que servem as reuniões instrutivas? Primeira coisa, como o nome diz, instruir. Instruir a todos. Ao próprio médium, aos que lá têm assento. E, claro, eventualmente, aos que assistem, não tendo corpo. Por outro lado, também, comprovar. Comprovar o quê? Mais uma vez, olha, logo de início é comprovar que a vida existe para além da morte. Essa é a primeira comprovação. E depois comprovar toda uma série de coisas que Kardec já postulava e que nós podemos, desta forma, também lá chegar, aumentando a nossa capacidade de racionalizar a nossa fé. E, por fim, socorrer. É claro que no nosso meio, às vezes, se pensa e diz que, bom, vamos à reunião mediúnica para socorrer os obsidiados e tal. Vão devagar. Todos que vão à reunião mediúnica vão lá, olha, fundamentalmente é para se instruir. E muitas vezes não se sabe bem quem é que é o socorrido. Se somos nós do lado de cá ou somos do lado de lá. Devagar. Muita humildade, muita segurança, muita assertividade e preparação. É isso que é fundamental nisto. Muito bem. Visto isto, podemos agora então mergulhar nas condições. Em que condições se devem realizar as reuniões mediúnicas? Olha, logo de início sai esta. Muito importante. Há outras, mas é a homogeneidade entre as pessoas, a homogeneidade de objetivos para cumprir a reunião mediúnica. Isto é muito importante. A homogeneidade, as pessoas darem-se bem, as pessoas estarem harmonizadas, isso é muito importante. Claro que há outros, há a regularidade. Convém nós termos uma regularidade quando instituímos uma reunião mediúnica, seja em grupo, seja num centro espírita, seja num ambiente mais privado, fazê-la sempre à mesma hora. Isto para quê? Para aumentar a confiança mútua, porque os espíritos que se querem comunicar têm a vida deles, não andam ao nosso sabor, tal como também não nos mandam andar a nós, é a mesma coisa. Portanto, temos que ambos estar disponíveis e crer. E, por outro lado, ter sempre em atenção que não é
porque o diretor do centro espírita diz, bem, agora vamos começar a ter uma reunião mediúnica. Bom, não quer dizer que vai acontecer. Portanto, calma, calma e calma. A responsabilidade das comunicações é sempre de lá para cá, ok? Nós daqui preparamos as coisas. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas se de lá não quiserem comunicar, nós de cá já comunicamos uns com os outros, não estamos a fazer mediunidade nenhuma, não é? Portanto, tem que haver vontade do lado de lá e há uma responsabilidade do lado de lá. E seja na transcomunicação mediúnica, seja na transcomunicação instrumental. A mesma coisa. Na transcomunicação instrumental é idêntico. Nós também nos limitamos a ligar os aparelhos eletrónicos, criar as condições para o registro, seja de vozes, seja de imagens, ou seja de texto, e não sabemos nem sequer que raio de física é que eles utilizam para gravar aqui os sons e as imagens, etc. Mas sim que acontece. Então é do lado de lá a maior responsabilidade, tal como também na comunicação através de médiuns humanos. Nas questões da homogeneidade, devemos atender com acerto, privacidade. A reunião mediúnica não deve ser pública no sentido de permitir que haja perturbações. Isto é, só deve ser público para até aqueles que compartilhem da mesma ideia, façam um grupo homogéneo e seja útil. Seja útil. Não é propriamente um espetáculo. A assiduidade, as pessoas que se comprometem com a reunião mediúnica, é um compromisso como encontrar-se com um amigo. Se eu começo a falhar, o amigo vai deixar de aparecer. É a mesma coisa. Portanto, uma assiduidade e familiaridade. Familiaridade entre os, pelo menos, a óbvia, entre os que participam na reunião mediúnica e, claro, terem uma familiaridade também de ideias em relação ao que esperam da reunião mediúnica. O número de participantes, de facto, já há pouco vos dizia, varia muito. Olha, Allan Kardec chegou a ter 30, na casinha dele em Martir, na rua de Martir 8. Chegou a ter 30 pessoas, podem ver isso num livro do Canuto de Abreu, podem ver isto também neste livro que aqui está, nesta biografia de Allan Kardec. Mas, no mínimo, diz Hermínio de Miranda neste livro, que vos aconselho também, Diálogo com as Sombras, no mínimo tem que ter 2. Quem é que é? Médium e doutrinador, ou dialogador, não é? Pelo menos estes. Porque senão, como é que se faz? Se só tiver o médium, está bem, o médium fica ali a falar para quem? Então, e se ainda por cima for um semimecânico, quem é que atende? Quer dizer, nem sequer, se calhar, vai acontecer nenhum ato mediúnico, porque o espíritozinho também não está lá para ser trazido e estar a falar para as couves, não é? Portanto, no mínimo 2, mas poderá chegou a estes valores na casinha no início, nas reuniões mediúnicas experimentais de Allan Kardec, na Rua de Martir 8, em Paris. Claro que deve haver um ambiente local e exclusivo para estas atividades. Devemos praticá-lo com qualidade. É isso que se pretende. Então, isto agora, também a qualidade nos leva às questões do controle. E nas questões do controle, primeira coisa que deve ser muito clara, seja num centro espírita, seja num grupo mais reservado, é condições de admissão e de exclusão. Normalmente em centros espíritas consta normalmente até de um regulamento interno, pelo menos a admissão. Já que a exclusão, já vamos ver, há outras soluções para se resolver isto, mas já vamos ver porque é que é mais sensível estar num regulamento interno. Mas a admissão, sim. E para além disso, o direito da opinião e da autoavaliação. Se nós não fizermos uma autoavaliação, não tirarmos conclusões das reuniões mediúnicas só para vermos acontecer um fenómeno mediúnico, não vale a pena. Isso o pessoal observa com muita facilidade, no YouTube, lê, etc. Portanto, não é espetáculo nenhum, não é nada de milagroso, não é nada de fantasmagórico. Às vezes a gente está a ocorrer à nossa frente e nós nem nos apercebemos. Ok? Então, olhemos para as questões da admissão. As regras ou as características que devem presidir ao controle da admissão à reunião mediúnica deve ser a convicção da pessoa naquilo que vai ali fazer, a integração, o conhecimento. É muito importante, sob pena de haver riscos sérios para a saúde mental, já não direi a física, mas para a saúde mental de quem participa numa reunião mediúnica, que saiba um mínimo do que está a fazer.
que saiba como é que aquilo funciona, que saiba que cuidados há a ter. Portanto, há cursos especializados em centros espíritas chamados de educação mediúnica ou outros de mediunidade, etc. Mas, no mínimo, não é preciso ter um curso formal, mas leiam este livro, pelo menos este livrinho, pelo menos. O valor moral da pessoa, não é o valor moral, este é muito bom e aquele é muito bom, não, é o esforço da pessoa. Olha, aqui ninguém é santo, ninguém é perfeito. É preciso, o diretor do centro, ao pensar em convidar alguém para uma reunião mediúnica, deve, não importa se ele é uma pessoa muito boa, muito má, o que importa é o esforço que ele faz, a evolução que ele faz, se ele está comprometido em evoluir. E claro, que tenha tranquilidade, esta saúde, tranquilidade, tenha a sua mediunidade, se por acaso for médium, tenha a sua mediunidade educada, porque senão, em vez de contribuir para a finalidade instrutiva de uma reunião mediúnica, vai ser o socorrido em todo o tempo, ok? E pode pôr problemas ao próprio grupo, ok? Tem que estar tranquilo. Não é porque se revela a capacidade mediúnica que está claramente identificada com uma natureza ou outra num frequentador do centro, que de imediato poderá ter acesso ou deverá ter acesso a uma reunião mediúnica. Não. Tem que com certeza, observar e verificar se pelo menos já a tem controlada, pelo menos isto, educada, ok? Claro que isto é válido, é possível de nós vertermos tudo isto no regulamento interno e acho que deve ser feito para aqueles centros espíritas que queiram enverdar por este assunto. Já as questões da exclusão. A exclusão tem que se ter coragem muitas vezes de o fazer, porque nós variamos, porque no momento pensamos de uma maneira, depois somos influenciados de outra maneira, enfim, começamos a falhar, assiduidade, a pessoa vai falhando, não vale a pena estar ali, é preciso, se calhar, arranjar um substituto, se a pessoa começa a perturbar-se. Claro que tudo isto é muito difícil de o diretor da reunião mediúnica tenha ou não funções diretivas no centro, mas é muito difícil, primeiro, identificar, e segundo, mesmo estando identificado, muitas vezes as consequências de convidar alguém a sair de uma reunião mediúnica podem ser mais desastrosas do que benéficas. Uma solução muito comum encerra-se a reunião mediúnica durante um tempo. É mais comum que se vê ocorrer nos centros espíritas. Encerra-se, o diretor da reunião mediúnica, vamos encerrar, vamos entrar numa fase de estudo e vamos encerrar durante um tempo. Ok? E depois, quando ele julgar que há de novo condições, inicia-se a reunião mediúnica e, eventualmente, com todos os elementos ou só com parte deles. Ok? É mais fácil, porque toda a gente entende que para uma reunião mediúnica tem que passar naquele filtro todo que a gente viu e a pessoa deve ser convidada a participar, do que estar a excluir, que pode criar problemas mais sérios em nome de querer resolver um problema. Não, a melhor maneira ainda é esta. Por isso eu não pus aqui regulamento interno, mas toda a gente deve perceber estas regras do jogo. Muito bem. Posto isto, estamos em condições de mergulharmos agora na execução. Na execução, claro, tudo começa por uma preparação. Na preparação, a preparação no dia da reunião mediúnica, à chegada do centro, à entrada para a sala, na sala em si e o após da reunião mediúnica. Pelo menos estas fases, há coisas importantes a termos em atenção em qualquer uma destas fases. Vamos começar pelo dia. No dia, quem vai participar na reunião mediúnica, independentemente da função que lá vai desempenhar, deve ter cuidado em zelar do seu pensamento, ter pensamentos positivos, vibrar bem, não esquecer o seu intercâmbio espiritual através da prece. Deve fazê-lo todos os dias, como uma vacina, mas naquele dia vai fazer uma atividade extraordinária e excepcional que ainda por cima tem mesmo a ver com o intercâmbio espiritual. Nada mais do que adequado que zelar, pela prece, como nós também ainda fizemos há pouco aqui. A alimentação não tem regra nenhuma a não ser evitar excessos, ponto final. É o que vem no livro dos Espíritos, na lei moral da destruição e da conservação, é evitar excessos. E ter uma
uma só atenção, que é óbvia, não tem a ver com o espiritismo em si, tem a ver com a biologia. Isto é, toda a gente sabe que se comer bastante agora, vai precisar de um período de digestão em que o sangue flui para o estômago. Agora, se vai participar numa atividade inteligente, como mediunidade inteligente, por exemplo, psicografia ou psicofonia, que é o mais comum, o sangue está metido aqui, vai ter dificuldades. Portanto, alimentar-se, a última refeição, ou comer pouco, ou pelo menos fazer uma refeição, se vai fazer uma refeição normal, que o faça por forma a que a reunião mediúnica comece depois da digestão. 3 horas. Está certo? Por uma razão fisiológica só. Não tem nada do outro mundo. Ok? Repousar bem, ter dormido bem na noite anterior e ter a noção que, meus amigos, a primeira vez talvez não sinta muito isto, mas à medida que vai ficando rotinado, o mundo espiritual vai-se apercebendo, aquele é o dia e aquele é um dos que para lá vai, e é natural que aqueles que tenham uma sensibilidade extra, médiuns, quero eu dizer, que passem a sentir assim umas visitas, e quando vêm para o centro já começam a ter algumas sensações fisiológicas dessas aproximações. Mas claro, tudo isso vem com a educação da mediunidade, está no livro dos médiuns, está no projeto Manuel Filomeno de Miranda, naqueles livrinhos todos, está na educação da mediunidade, ok? Muito bem. Claro que ao chegar ao centro, pois nós devemos evitar muita conversa, mas a termos conversas não vão discutir o jogo do Benfica Sporting, quem ganhou, quem perdeu. Não vão criar desarmonia. Conversas pacíficas. Não vale a pena estarem a estimular muitas conversas. Porquê? Porque sem querer pode alguém puxar um tema controverso. Portanto, conversas pacíficas, e o melhor é obviar. Entrar direto na sala e na sala entrar à hora pré-determinada. Na sala, a pessoa há de haver, normalmente é uma mesa, e há de haver uns locais atribuídos para o diretor, para os médiuns, para o doutrinador, se há os assistentes, onde é que ficam. Isso deve estar, não se deve entrar na sala e agora onde é que eu me sento. Não. Deve saber para onde é que vai sentar, qual é a função que vai desempenhar. Portanto, e em silêncio e enquanto espera, fazer uma leiturinha preparatória, mas sem comentários. Fala ou para ele, ou se for uma regra instituída para a reunião mediúnica, que seja feita uma leitura, por exemplo, do Evangelho, segundo o Espírito, mas sem comentários. Porquê que eu sem comentários? Para não suscitar a emissão de opiniões que podem ser contrárias. Ponto. Só isto. A lógica é esta. Mais nada. Ok? Muito bem. Então, ter a noção que durante a reunião mediúnica passam-se uma série de coisas, mas ela não termina aí. Ter a noção que muito do trabalho resultante da reunião mediúnica até nos escapa a nós, encarnados na mão. É depois que o trabalho vai continuar e, portanto, nós, quando recolhemos a casa, termos de novo os mesmos cuidados que tínhamos para ter durante o dia, zelar pelos nossos pensamentos, tranquilidade, até um dia para estar tranquilo. É um dia para não provocarmos nem problemas, nem controvérsias, portanto, ter essa ideia. Então, olhando, isto era a preparação em que incluímos a parte final já. Então, agora está na altura de irmos à parte do intercâmbio em si. Bom, o intercâmbio, portanto, a parte em que já me sentei, já estou no meu lugar, e agora fiz a minha leiturinha e estou à espera, ou ouvi uma leiturinha sem comentários, e estou à espera que o diretor da reunião dê início à reunião. Portanto, elas são, grosso modo, constituídas por estas 3 fases, por esta sequência. Começa sempre por uma exortação, uma prece, dá-se entrada ao período de comunicações, as que houver, e termina-se com vibrações e passe. Isto é o grosso modo. Vamos olhar agora, em particular, fase de exortação. É sempre conduzida pelo diretor da reunião mediúnica. É uma prece. É uma prece de coração. Não tem que ser feita num livro, não tem que ser... É uma prece. Exortação ao trabalho que se vai fazer, solicitação ao mundo espiritual e a quem queira participar para estar presente, agradecer aos mentores e dar início à parte de comunicações
propriamente dita. As comunicações, o diretor da reunião mediúnica tem que ter em atenção, particularmente quando são centros grandes, em que admitem vários médiuns dentro da mesma sala, e há os cá em Portugal, não permitir mais do que isto. Isto já são 4 pessoas a falar. Isto é, se tivermos 4 médiuns, por cada médium deve estar um doutrinador, não é? Não devemos, porque senão é um ruído muito grande, está 2 médiuns a falarem e mais 2 doutrinadores a conversarem, aquilo depois é uma confusão e uma grande barafunda. Portanto, mediunidades educadas, entra quem tem que entrar e o diretor é que tem a batuta da orquestra. Portanto, e cada espírito que se revela, cada comunicação que se revela, tem todo o direito ao respeito do nosso lado. Tem todo o direito a que o doutrinador e o diretor, porque pode ter que intervir o diretor, em substituição do doutrinador, dispensem toda a atenção e que não estejam dispersos para um lado e para o outro. Portanto, não devemos fazer mais do que isto. 2 e não passar daí. O melhor até é fazer uma de cada vez, ok? Mas pronto, há centros em que realmente fazem mais. Portanto, qual é a sequência para as comunicações? Primeiro, atender os mais necessitados, sofredores e obsessores, se revelarem. A seguir, trabalhadores desencarnados e familiares. E, por fim, então, os mentores da casa. Porquê? Fácil de perceber. Nós vimos cheio de energia, não é? Sofredores e coisas. É quando a gente está com muita energia. Médiuns e todos os outros, doutrinadores e tal. E depois tem que vir num decrescendo. Aqui sairmos da reunião mediúnica elevados. Ok? O desgaste é como em qualquer combate. O desgaste é nos primeiros minutos. Depois, já a gente também vai ficando cansado, etc. Por aí adiante. Portanto, esta deve ser a sequência das comunicações que se revelarem. Ninguém pode determinar que vai haver algum obsessor, algum sofredor a materializar. Enfim, é o que ocorrer, porque a responsabilidade é sempre de lá para cá. Na terceira fase, terminada as comunicações, entramos na parte das vibrações do passe e prece. Nesta fase, para os centros que utilizam a caixinha das vibrações, ou que utilizam um livro em que a gente põe o nome, a pessoa não pode cá vir e pede-se pela pessoa, etc. É a altura de a caixinha vai lá para dentro, e é nesta altura que vibramos por aquelas pessoas que ali estão, pelos pedidos que ali há. O passe deve ser coletivo, exceto em alguma outra situação pontual, em que normalmente é prestado pelo próprio doutrinador ao médium que está necessitado. Então, naquela primeira fase, com sofredores e obsessores, pode acontecer. Pode ser uma descarga tão grande, física, sobre o médium, que ele precise de um passe individual. Se estiver bem preparado, em princípio, não coisa. Mas, de qualquer das maneiras, no final, deve sempre haver um passe coletivo, feito pelo diretor ou a quem ele designar para o fazer, e terminar de novo com uma prece. Terminou a reunião e agora temos que entrar na fase de encerramento. O encerramento é por si uma fase também importante e tem pelo menos 2 momentos. Naquele momento, o que é que se faz? Agora, terminou, o que é que se faz? E no momento posterior, o que é que se pode fazer? No momento, bom, a primeira coisa que costuma acontecer é acender a luz, não é? Porque, entretanto, deve-se ter diminuído a luz no início da... E porquê? Isto não é nenhum rito, não é nenhum ritual. Cabeça de novo a funcionar. Sabeis que há um tipo de mediunidade muito relacionada com efeitos físicos, materializações, etc., que usa uma substância chamada ectoplasma, que é muito sensível à luz. Portanto, vocês acendem uma luz e não vai haver, se estava programada, se estava agendado algo, não vai haver porque é impossível. Não vai haver nada disso. Pelo menos desse tipo de mediunidade. Por isso, não é por ser um rito, não é rito nenhum. A mediunidade tanto se faz de uma forma ou de outra. Depende. Há as condições físicas para alguns tipos de mediunidade. E aquelas que requerem efeitos físicos, como movem ectoplasma. A ectoplasma é uma substância que, se vocês meterem luz,
desaparece. Ok? Portanto, deve-se pôr em penumbra. Normalmente utiliza-se uma luz de cor vermelha, mas em penumbra. Portanto, liga-se a luz, ok? Liga-se a luz, o que é que se faz? Lê-se leituras de psicografias, se tiver havido manifestações desse género. Distribui-se água magnetizada, já foi feito o passe coletivo. Distribui-se água magnetizada pelos circunstantes, aqueles que quiserem tomá-la necessariamente. Uma declaração normal de encerramento, convém sempre fazê-la, para que toda a gente tenha a certeza que terminou. Parece sem muita importância, porque toda a gente diz, não, mas já estamos a mexer. Não. Diretor, meus amigos, terminou a reunião. Ok? Começou, terminou. Isto convém fazer-se. E sair em silêncio da sala. É isto a fase de encerramento no dia. É isto que a gente deve fazer. É claro que nós vimos que na parte do controlo, nós devemos ter a capacidade de fazer autoavaliações, avaliações, etc. Senão estamos a perder tempo com isto, não é? Portanto, então, num outro momento, seja naquele dia, mas numa outra sala, se for naquele dia, não deve ser naquela sala onde estivemos, vamos a outra sala, ou então deixar para outro dia. E então vamos estabelecer uma conversa de análise e de autoanálise daquilo. Portanto, com comentários do diretor, com clarificação de dúvidas, de coisas que se tenham passado, interpretações que se tenham feito de alguns fenómenos e depoimentos espontâneos, deixar que toda a gente participante, o diretor deve deixar que toda a gente participante, se tiver alguma coisa para exprimir, alguma impressão para exprimir, o deva fazer. De alguma forma, faz até nos passos, na ação de passos, para quem os passistas têm normalmente uma reunião antes e uma reunião depois, e também acontece, é dada a possibilidade das pessoas manifestarem das sensações que tiveram, etc., das impressões que tiveram. É a mesma coisa. Ora bem, estamos agora a entrar nesta última fase, a fase das funções. Que funções são daquelas pessoas que lá vão e o que é que no mínimo lá deve existir? Bom, ora bem, vamos abordar diretor, tem que existir um diretor. Vamos abordar doutrinador, tem que existir um doutrinador. Vamos abordar do médium, estes dois têm que existir sempre. Senão não há possibilidade de haver uma reunião mediúnica, ok? Portanto, depois o diretor, e pode haver assistentes, ok? São estas as funções gerais. A maior parte das pessoas poderá, naquelas reuniões muito grandes, poderá inserir-se aqui, mas pode haver mais aqui. Haverá aqui, em princípio, tantos quantos este, e aqui só pode haver um. Ou só deve haver um, por uma questão de organização. Olhamos para o diretor. O diretor, a que é que lhe compete? Exatamente isto que aqui está. Dirigir, orientar e avaliar. Ok? São estas as três coisas que competem ao diretor. Não é só numa reunião mediúnica, é num centro espírita, é numa empresa, é numa atividade qualquer. Então vamos olhar para as questões da direção. O diretor, isto é muito importante, de preferência que não seja médium. Mas se o for, está obrigado a não dar passividade. Porque senão, se ele vai dar passividade, se ele vai entrar em transe, quem é que dirige a reunião? Portanto, ok? Portanto, isto é muito importante. O que é que ele faz? A prece e a exortação, quer ao início, quer ao final, é com ele. O controle de dificuldades, lá está. Eu dei-vos há bocado um exemplo. Excepcionalmente, pode ser necessário um passo individual, normalmente dado pelo doutrinador ao médium que está a assistir. Muito bem. Mas para isso acontecer, sabe o que é que aconteceu antes? ou o doutrinador se aguentou bem com a entidade que lá se revelava, ou então, se calhar, tem que haver uma intervenção de alguém que esteja mais bem informado. O doutrinador é muito importante, como a gente já vai ver. O doutrinador tem que conhecer bem a doutrina. Tem que conhecer bem a doutrina, porque senão é ele que é doutrinado. Ok? Tem que conhecer bem. Portanto, tem que estar à altura. E pode, às vezes, haver necessidade de socorro. Comando e uso da palavra é dele. Não é ele quem permite alguém falar, é ele quem permite aquela parelha de médium e doutrinador iniciarem, terminou, passa para o outro. Sempre ele compete-lhe isto. Sempre ele compete-lhe isto. Apelos à cooperação mental devem ser eles, não é o médium que está ao lado que está a ver alguém a gritar incorporado no médium e está ali o assistente e acha que está ali o pai e ali o meu pai. Nada disso. Nada disso. Por isso é que se tem que ter cuidado com as pessoas que lá vão para dentro. Ok? Portanto,
Se há alguém que tem que fazer apelos de cooperação mental, é o diretor. Ok? Muito bem. Pedidos a mentores espirituais, a mesma coisa, pelas mesmas razões. Senão temos a confusão montada lá dentro. E é inútil termos a reunião. Orientar, claro. O que é orientar? É dizer como devem ser feitos, fazer e decidir sempre bem, se possível, mas estar sempre disponível para decidir com sobriedade, mas com firmeza, ok? Seja em qualquer particular da reunião, mesmo que seja para lançar a bomba atómica, que é, acabou-se a reunião durante 2 ou 3 vezes. Vamos entrar em estudo. Tem que ter essa capacidade, ok? E é o homem que determina os estudos e as avaliações. Vocês viram no encerramento, no dia e depois, numa outra ocasião, tem que haver uma reunião em que se vai fazer a avaliação das pessoas. É ele quem determina isso, quem dirige isso, e é ele quem determina estudos, se houver para fazer. Pode, eventualmente, reservar-se uma determinada reunião mediúnica para ser de características experimentais e não instrutivas, como nós vimos no princípio, ok? Como fazia Kardec, muitas vezes o fez. Ora bem, isto é o diretor, vamos agora passar ao doutrinador. O doutrinador é a razão que orienta. Portanto, o doutrinador não tem que ser médium, tem que ser pessoa conhecedora da doutrina, no mínimo isto, porque do resto é muito... Não se ponham a tentar ajuizar as pessoas ou julgar as pessoas, não. É preciso ter esforço, notar-se que a pessoa está vocacionada para o bem, mas que tenha conhecimento. E porquê? Porque os espíritos são os homens que estão desencarnados. E pode-lhe aparecer um com mais conhecimento do que ele. Não é raro. No mínimo, esteja seguro. Esteja seguro daquilo que vai dizer, ok? E o diretor tem que, por isso o diretor está à dobra se houver alguma coisa. Também tem que ser um sentimento que conforta, tem que ter a possibilidade na interação, se por um lado é determinado e na conversa, uma conversa tranquila com o espírito que incorpora ou que se manifesta de outra forma qualquer, também tem que balancear, tem que saber balancear e compreender as questões da harmonia e do amor. Não vai para ali estar a fazer repreensões, não vai para ali... Portanto, tem que saber orientar, saber confortar e saber auxiliar. Saber auxiliar. Mas isso, o saber auxiliar, até nós aqui, sem estar imbuídos nessa missão de doutrinador, nós temos que saber auxiliar os nossos companheiros, é a mesma coisa. Portanto, temos que ter tranquilidade, temos que saber o que estamos a dizer, não pensarmos que nós é que sabemos tudo e os outros não sabem nada, etc., por aí adiante. Mas nas questões doutrinárias tem que ser sólido, tem que ter conhecimento sólido. Muito do que o doutrinador pode fazer, vocês podem encontrar aqui com exemplos. E aconselho quem queira expandir um pouco o seu conhecimento nesta área. Olhamos agora para o médium. Sem médiuns, realmente não haverá reunião mediúnica. O que é que se espera do médium? Espera-se que seja uma pessoa que possa aliviar o sofrimento daqueles que se manifestam através dele e que possa facilitar o doutrinador. Ele é mesmo um médium, é uma ferramenta. Portanto, e mediunidade educada é mesmo cingir-se a essa parte. Eu sou médium. O doutrinador deverá fazer o outro papel, que é o que lhe compete, ok? Mas ele deve facilitar esta atividade. Por fim, existem os assistentes. Os assistentes, ou esteio, também se chama esteio. Pronto. Os assistentes, o que é que se espera que eles façam? Que acompanhem e vibrem com simpatia. Portanto, eles estão ali dentro, devem estar em silêncio, devem estar concentrados, não devem estar a pensar na vida dele, nem no futebol que está para... Não, devem estar concentrados naquilo. Devem auxiliar o doutrinador com vibrações. O doutrinador precisa muito ser bem intuído. Como fazia o João, agora ao iniciar a prece, até ele pediu também por mim, para que eu fosse iluminado, e pediu por todos nós. É isso que a gente precisa do assistente, que peçam pelo doutrinador, para que ele seja iluminado naquilo que vai dizer e esclarecer, porque estamos ali para isso.
Manter a receptividade mediúnica, portanto, não criar obstáculos. Tudo o que se passa dentro da sala mediúnica passa-se através do pensamento, são trocas de energias. Portanto, e nós já sabemos que se nós nos pusermos desconcentrados a pensar noutra coisa qualquer, ou a pensar na partida que vai fazer ao vizinho e tal, não sei o que mais, estamos a criar ali problema. Ou se for para lá dormir, igual, não é? Portanto, comam pelo menos 3 horas antes, que é para não irem lá com sonolência e tal. Portanto, isso também é importante. Deve sustentar a corrente vibratória, muito ligada com esta primeira parte. Deve irradiar energias, portanto, zelar pela natureza das irradiações que está a fazer, e o fundamental é isso mesmo, é estar concentrado. É como dar um passe, quer dizer, se eu vou dar o passe, só para estico as mãos e agora estou a pensar, bom, mas eu daqui a bocado vou não sei fazer o quê, tá, badibidibidi. Não, isto não é nada, zero batatas. Eu tenho que estar concentrado no que estou a fazer, quero ajudar aquela pessoa, quero concentrar-me, pedir por ela, e tenho que obstruir que haja pensamentos, correm as cabeças de toda a gente, a variar. Naquele momento, naquela hora, naquela meia hora, estamos ali para isso, desligar tudo, telemóveis fora, desligados, a vida está lá fora, agora estamos ali para aquilo, ok? Isto é muito importante. E orar com fervor. Portanto, tudo isto é muito importante para quem participa como esteio. E os esteios são essenciais. Não é por terem o nome de esteio ou por ser assistente que são menos importantes. Não. Dois reunidos em meu nome têm mais força do que um só. Portanto, isto é muito importante também. Não vão lá só para dentro da sala só os que têm capacidades mediúnicas, ou só o diretor, ou só os doutrinadores, mas também se deve dar acesso a esteios, a assistentes. Sim, são importantes, é preciso selecioná-los também, com os mesmos critérios que a gente tem. Tem que ser pessoas conscientes, tem que ser pessoas que sabem o que estão a fazer, que não vão lá obstaculizar em vez de favorecer. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estes livros que aqui estão. Aqui tem os livrinhos todos, 3 e 3.6 e 3.9. Até hoje estão publicados estes. Todos eles têm a ver com mediunidade, mas tem, por exemplo, das reuniões mediúnicas, é este aqui. Mas tem, por exemplo, depois tem qualidade na prática mediúnica, vivência mediúnica, consciência e mediunidade, estudando o livro dos médiuns, muito importante, ajuda a estudar o livro dos médiuns, orientações para reuniões de todos os tipos, passes, terapia dos passes espírita, atendimento fraterno também. Tem aqui o passe, estes livrinhos que eu vos falei. Aqui neste meu livro eu também abordo esta questão e poderão vê-la com mais detalhe na última parte, na defesa da vida. Ele existe aí fisicamente, mas também existe digitalmente aqui nesta livraria, se quiserem procurá-lo, no Boboc, em Portugal. Eu estou a gravar como habitualmente isto e vou pôr no YouTube daqui por um dia ou dois, já estará neste canal, Espiritismo JG. Tenho também aqui os meus contactos para que possam interagir comigo, se quiserem, o meu e-mail também, e estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer sobre este assunto ou outro. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos deixar-nos envolver pelas boas energias que em primeira mão devemos nós vibrar quais assistentes de uma reunião maior dos dois lados da vida, nós aqui e os invisíveis aqui também, mas do outro lado. Vamos harmonizar-nos com eles, vamos todos pensar no bem maior, no aprendizado que todos temos que fazer. E unidos por este pensamento bom e positivo, vamos louvar o Criador pela sua obra. Esta obra que nos conduz, por exemplo, à mediunidade, às reuniões mediúnicas, como meio necessário da continuidade da comunicação, que por sua vez leva à harmonização entre todos, entre os encarnados e os que estão noutra dimensão. Louvado seja o Senhor por isso. Mas agradecemos ao Senhor a possibilidade que nos dá de, neste momento em que nos é concedida
esta encarnação, esta oportunidade de mais rapidamente progredir, nós podermos fazer de forma aberta, racional, trocando opiniões uns com os outros, aprendendo com aquilo que o codificador da doutrina espírita nos legou, nomeadamente a respeito destas questões de ligação entre várias dimensões que sempre nos perturbam por ser quase um mistério para a maioria de nós. Não vemos, não tocamos, alguns conseguem sentir e só pela razão a maior parte lá chega. Por fim, pedirmos, Senhor, que utilizemos ou não, porque tenhamos essas capacidades ou não, esta ferramenta de contacto entre dimensões, pedir-vos, Senhor, em primeiro lugar por nós próprios, porque todos temos alguma antena psíquica, e nessa pedir-nos que sempre nos possas recordar o bem proceder, seja através de intuições da espiritualidade superior, seja através do conhecimento que nós podemos ir adquirindo, e se, por acaso, para os que aqui estão presentes, enveredarem por a utilização desta ferramenta como contacto entre dimensões de forma mais ostensiva, em reuniões mediúnicas, pedimos a vossa orientação, pedimos o vosso auxílio e o apoio, e que essa atividade seja sempre executada com o fim do bem maior, o fim instrutivo de todos nós, independentemente da dimensão em que nos encontremos. Bem-aja. Uma boa semana a todos.